escrevo por uma questão que se refere a Jesus Cristo e à vossa salvação. Eis, meus irmãos, um tempo favorável, um tempo de propiciação e de salvação. O mundo cristão foi atingido. O Deus dos cristãos começou a perder um país onde ele se tornou visível, onde o homem conversou com os demais homens durante 30 anos. Um país que ele ilustrou com seus milagres, consagrou com seu sangue, ornou das primícias de nossa ressurreição. País que nossos pecados tornaram a presa e a conquista de uma nação sacrílega e inimiga da cruz. Logo aí, se não nos opusermos ao seu furor, esse povo bárbaro tornar-se-á dono da santa cidade, destruirá os monumentos sagrados de nossa redenção, manchará os lugares santificados pelo sangue do Cordeiro sem mancha. Já a sua avareza sacrílega busca o mais precioso tesouro da religião, aspira a apoderar-se deste berço misterioso onde o autor da vida morreu para fazermos viver. Que fazeis, bravos soldados? Que fazeis, servidores de Cristo? Abandonais o Santo dos Santos? Quantos pecadores penitentes lavaram esses lugares com lágrimas e obtiveram perdão para si, desde que a espada de vossos pais delas se afastou, os pagãos que as desonravam. O inimigo da salvação vê este espetáculo que é para ele um tormento, range os dentes de raiva. Porém, ao mesmo tempo, ele subleva os que vão seus vasos de iniquidade e se prepara para destruir até os últimos vestígios de tão santos mistérios da religião cristã. Se Deus não o permita, ele conseguisse se apoderar desses lugares santos, entre todos os que seriam uma desgraça irreparável e uma fonte agudíssima de dores para todos nós pelos séculos vindouros, além de ser para nós causa de vergonha e de opróbrio. O Senhor quer provar vosso zelo e saber se entre vós há quem deplore sua desgraça e defenda sua causa. Apressai-vos então em assinalar vossa coragem de tomar armas pela defesa do nome cristão, vós cujas províncias são tão fecundas e jovens valentes guerreiros. Se é verdade o que a vossa fama diz, mudai em santo zelo este valor odioso e brutal que a vossa arma tão frequentemente uma contra outra maneja e que faz-vos parecer com as vossas próprias mãos. Eu vos ofereço nação belicosa, uma ilustre ocasião de lutar sem perigo, de vencer com a glória, de morrer com vantagens. Sois ávidos de glória e sois hábeis e sábeis negociantes. Eis o expediente para vos dar fama, vos enriquecer. Tomai a cruz. Ela vos faz ganhar o perdão de todos os pecados, que confessareis com arrependimento. A matéria é de vil preço, mas se a carregais com devoção, ela vos fará obter o céu. Feliz o que se torna um cruzado, feliz aquele que se apressa a tomar este sinal salutar. O que ele está falando aqui para nós? Vemos nesse sentido o poder das palavras que buscam erguer os homens e os soldados a compreender a glória de defender a fé e os locais onde a fé deve estar. Quanta diferença das nossas homilias, dos nossos padres de hoje que falam no mamão com açúcar, que temos que aceitar todas as pessoas, todas as religiões que são boas, e vamos assumir esse nosso discurso. Olha o que ele diz: apressai-vos de se levantar para defender a terra santa, defender onde Cristo morreu e onde Cristo padeceu. Nós vemos hoje muitas vezes, nossas homilias repletas de adoçante de carne magra que não tem nenhuma substância, não tem nenhuma substância, não tem nenhum peso em nossos estômagos. Homilias que servem mais para encher a nossa cachola de porcaria do que em si falar da verdade do Evangelho. Dificilmente a gente escuta um padre dizer: se levantem como cristãos a buscar a salvação, olhar para os vossos pecados e se converter. Então é isso que nós temos que começar a entender, a diferença de um catolicismo verdadeiro do que esse catolicismo pregado aí de só vamos viver bem com todo mundo, vamos viver bem com todo mundo. Não é esse o Evangelho. O espírito cruzado deve se levantar em nós para defendermos a terra de Santa Cruz, a nossa terra.
dos infiéis que nos colocaram como experiência ou que nos colocaram à espreita e nos ensinaram também a ficar quietos como se a nossa fé fosse motivo de nossa vergonha. É preciso a gente se levantar e entender que a nossa fé é motivo do nosso orgulho. Bendito sou eu, já diz São Paulo, que o que eu tenho que me orgulhar é da cruz. A cruz é o nosso orgulho. Muitas vezes a gente se sente envergonhado, acabrunhado. Escuto isso dos alunos, escuto isso dos colegas que dizem: na faculdade eu nem posso dizer que sou católico. A gente tem que se levantar e dizer que é católico, mesmo que vá passar vergonha, porque do que pensariam nós se os outros que nos veem como católicos de verdade? O que diriam os mártires olhando para nós? O que pensariam aquele monte de gente que derramou sangue por causa do Evangelho? O que olhariam, o que pensariam de cada um de nós? Vocês já pararam para pensar isso? O que os mártires diriam de vocês diante dos céus? Ou os santos de devoção de vocês iria advogar em vosso favor, em favor de cada um de vocês, vendo a fé de vocês escondida por vergonha de demonstrá-la ou de não ser aceito por um, por dois, por três, ou pelo mundo? Teriam vergonha ou orgulho? Não como a da serpente, não o orgulho da serpente que é inimiga da salvação, mas como o de Cristo que diz: vinde benditos de meu Pai. É esse orgulho que nós temos que buscar, que os santos e o próprio Cristo tenham por nós. E os mártires também. Esfriou-se a nossa religião, porque esfriou-se a nossa moral, nossas virtudes, nosso conhecimento para com Deus e nossos colóquios para com Deus. Somos herdeiros da eternidade e agimos como Príncipe Charles, que traindo a bela ficou com a fera. É essa a nossa fé? É esse o nosso propósito? Seria Cristo somente o Cordeiro, ou paradoxalmente, como ele diz, um leão com a juba poderosa levanta a cruz dos pecados, mas no silêncio da alma rompe a gritaria do mundo para silenciar o barulho vergonhoso? O trovão do Evangelho deve ser proclamado pelos católicos, ou as pedras entrarão no reino dos céus no nosso lugar, e nós seríamos precipitados ao inferno. As pedras andarão sobre as águas, e nós, isopores, seremos conteúdo ou peso moral, afundaremos no Sheol, como já dizia o povo de Israel, onde se encontra lá o Leviatã, com a boca aberta, nos esperando como um jacaré para o inferno. Possamos pensar como os cruzados, entender como os cruzados. Ou nós nos levantamos de verdade para defender a nossa fé e a nossa religião, ou vamos todos perecer sobre a espada e sobre a vergonha, igual está acontecendo na Nicarágua, está acontecendo na Venezuela e em tantos outros países.